Olá para você que acompanha a programação aqui da Rede Alesp, começando o Conexão Legislativa de hoje, com uma conversa muito importante com o Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP. Já é bem conhecido aqui da nossa Rede Alesp, sempre com boas conversas e trazendo sempre informações importantes aqui. E essa conexão justamente da FAPESP com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Bem-vindo novamente, professor. Olha, é um prazer sempre estar com vocês, levando informação ao seu público e prestigiando esse canal que é tão importante. E, por falar em importância, temos uma notícia muito importante nesse final de ano, não é, professor? Então, eu quero começar por essa notícia, que é o repasse integral de verba para a FAPESP em 2021, num ano tão difícil que todo mundo tinha, talvez, receios com relação a como seriam esses investimentos em pesquisas para o ano que vem. Uma boa notícia nesse final de ano, não é? É uma excelente notícia. Né? Como nós dissemos, né, quando o governador anunciou que não vai aplicar a desvinculação de receitas sobre recursos da FAPESP, que é uma decisão sábia. Por que uma decisão sábia? Na verdade, porque ela segue o que está na Constituição Estadual, que prevê esse repasse mensal aos recursos da FAPESP, com a gestão autônoma da FAPESP sobre esses recursos, mas sábia porque, na verdade, para o desenvolvimento de São Paulo, social, econômico, científico, a estabilidade da transferência de recursos é uma condição fundamental. Não foi outra a razão pela qual os constituintes paulistas, lá em 47, quando estabeleceram que a gente ia criar uma fundação de amparo à pesquisa, e depois, em 1989, na nova Constituinte, eles colocaram isso na Constituição, porque, na verdade, os deputados queriam que aquilo fosse uma coisa estratégica de São Paulo e que não sofresse descontinuidade ao longo do tempo. Então, é uma decisão sábia, porque, primeiro, obedece à Constituição, mas sábia porque, nesse momento, inclusive nesse ano de tantas complicações por causa da Covid, a ciência e a tecnologia e a inovação se mostraram as ferramentas mais importantes que a gente tem para vencer esse tipo de dificuldade. E nessa sua fala, professor, histórica, né? É histórica essa parceria, então, do Legislativo Paulista, lá atrás, nesse momento da criação da FAPESP, de se colocar, então, na Constituição que esses recursos precisam ir para o desenvolvimento da pesquisa no estado de São Paulo. Então, a gente vê que são anos de parceria, né, da FAPESP com o Legislativo Paulista, e o quanto é importante se ter o legislativo pensando também nesse desenvolvimento científico, não é, professor? Verdade. Eu falei da Constituição de 47, da Constituição de Sim, sim. 89, etc. Mas eu queria dizer o seguinte: nesse ano, a Assembleia Legislativa deu um extraordinário exemplo de entender com perfeição isso. Foram inúmeras, mais de 30 emendas, quando apareceu o projeto 529, que ia retirar o superávit financeiro, de deputados de 20 partidos diferentes. E agora, no trâmite do projeto de lei orçamentária, são várias iniciativas de vários parlamentares, do deputado Itamar Borges, do determinado Sérgio Vitor, etc. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, quer dizer, é uma decisão não só de um parlamentar, mas a Comissão de Ciência e Tecnologia mandou um recado claro de que era contra qualquer tipo de alteração nessa destinação de recursos. Então, não só lá atrás, nas Constituintes, a Assembleia se manifestou, mas esse ano o comportamento da Assembleia Legislativa, eu diria que foi exemplar. A gente vai mostrando, então, para quem está em casa, vendo esse Conexão Legislativa, o quanto é essencial esse diálogo da Casa Parlamentar com as entidades, o quanto, né, o professor falou de alguns dos parlamentares que destinaram aí algumas emendas, enfim, que apresentaram emendas para alguns dos projetos mais importantes nesse ano votado aqui no Palácio 9 de julho, e talvez em 2020 para o público em geral, né, eu digo para a sociedade em geral, tenha ficado latente o quanto ter uma comunidade científica produzindo
funciona, né? Nós conversávamos em um momento, professor, o quanto a FAPESP esse ano conseguiu e tem conseguido ajudar nas pesquisas com relação à Covid-19, mas não só para a área de saúde, mas na área de tecnologia, todas as áreas, né, professor? É verdade. Nós fizemos coisas interessantíssimas esse ano, estamos até muito orgulhosos do que a gente conseguiu fazer. Mas muito o que a gente fez é porque a gente tem uma capacidade instalada de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em São Paulo, que é ímpar, que nenhum outro estado do Brasil tem o que a gente tem instalado em São Paulo. Empresas excepcionais que são capazes de dar respostas em situações desse tipo, uma comunidade acadêmica muito bem preparada. O que reforça, na verdade, essa ideia da continuidade e de você ter investimentos recorrentes. Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, nós fizemos coisas extraordinárias agora sobre Covid, mas nós fizemos porque lá atrás, em função, nos últimos 10 anos, a gente tem feito um investimento recorrente nessa área de epidemiologia e virologia. Nós fizemos investimentos grandes em capacidade de pesquisa, laboratórios, em alunos de doutorado, de pós-doutorado, porque nós enfrentamos a dengue, nós enfrentamos a zika, etc. Anos atrás a gente criou em São Paulo o que a gente chama Rede Zika, investindo em vários laboratórios, investindo em epidemiologia, etc. Os pesquisadores de São Paulo que conseguiram sequenciar o vírus num prazo recorde, na verdade, para identificar a origem desse vírus, que cepa que tinha chegado ao Brasil, que características tinha esse vírus, fizeram isso em 48 horas, porque na verdade, já contavam com uma infraestrutura que tinha sido financiada lá atrás. A gente tem uma competência em epidemiologia em São Paulo, em virologia, absolutamente extraordinária. E ela foi possível porque ela foi criada, formando gente e equipando laboratórios ao longo de vários anos. Então, essa continuidade no investimento é importante, porque quando chega essa hora que você precisa mobilizar gente competente, gente que entende daquele assunto, seja na área acadêmica, seja dentro das empresas, a gente, na verdade, tem um investimento anterior. A gente cita muito o exemplo dessa empresa que produz respiradores, que é a Magnamed. Nós começamos a investir nela, ela era uma startup criada por 3 engenheiros, isso há mais de quase 15 anos atrás. Hoje ela é uma empresa extraordinária, ela deu respostas extraordinárias no meio da pandemia. E várias outras startups que a gente financiou ao longo desse ano também deram respostas extraordinárias. Então, a gente tem competência na área acadêmica, capacidade de inovar, mas isso requer certa continuidade para poder criar essas competências, para mobilizar na hora que você precisa. Isso é muito interessante de mostrar para as pessoas que talvez quando se pense em pesquisa científica, se pense só na área da saúde, que é essencial, óbvio, né? E esse ano foi essencial, né? Mas como o senhor acabou de falar, né? Uma empresa que já vinha recebendo um aporte da FAPESP, nesse ano tão caótico, pôde ajudar nessa questão dos respiradores, incentivo da FAPESP para a parte tecnológica e de inovação, para se pensar, então, como solucionar algumas questões dentro da Covid-19, então, de insumos, de distribuição, de logística, né? Na verdade, uma coisa vai dependendo da outra, claro, chegando ali próximo da vacina também, que a FAPESP fez um aporte com relação aos estudos clínicos da Coronavac. Então, a gente vê que não é só um setor, né? Todos os setores, no final das contas, acabaram se convergindo para esse momento, né? É impressionante. Na realidade, nós lançamos um convite a todos os grupos de pesquisa e empresas que vinham trabalhando em temas correlatos, assim, vamos mobilizar esse esforço em direção aos desafios da Covid. E aí a gente tem pesquisas na área de tratamento de imagens, por exemplo. Isso é uma coisa curiosa. As pessoas criam algoritmos matemáticos para aproveitar o tratamento de imagem e conseguir fazer diagnósticos melhores, na verdade, sobre usar imagens para identificar melhor as consequências da Covid sobre os pulmões ou sobre outros órgãos. E isso é uma aplicação, na verdade, de engenharia biomédica. Não é exatamente uma vacina
ou uma terapia, etc. A gente teve empresas que trabalham com reconhecimento de imagem, empresas que trabalham com sensores térmicos para medir temperatura, tá certo? Com tratamento de imagens e assim por diante. Tem várias coisas. Nós estamos falando de equipamento de proteção individual, que às vezes máscara, etc. Nós estamos falando de respiradores, nós estamos falando de terapias do ponto de vista clínico, etc. Estamos falando de uma série de coisas, mas assim, os desafios têm várias alternativas de como é que você enfrenta esses desafios. E se mobilizou um conjunto expressivo, na verdade, de competências em diversas áreas do conhecimento para atender esses grandes problemas da Covid. E quando o senhor fala também dessas diversas áreas do conhecimento, eu iniciei o programa falando justamente dessa parceria da Lesp com a FAPESP, não só nessa questão de verbas, mas também de produção do conhecimento. Aproveito o gancho que o senhor falou para a gente relembrar que FAPESP e o Instituto do Legislativo Paulista também prestam um grande serviço para essa comunidade pensante, né? A gente tem o ciclo ILP FAPESP, agora em dezembro a gente tem mais um, encerrando, eu acho que o ano, né, professor, falando sobre indústria 4.0, né, que é justamente esse uso das novas tecnologias em como podem ser aplicadas. Então, a gente vê o quanto se tornou essencial também essa parceria, né, professor? Isso é interessante. Eu até convido os espectadores para se conectar via o site da Assembleia Legislativa. Na próxima segunda-feira, teremos à tarde, às 15h, um debate sobre essa indústria 4.0. Na verdade, há 3 anos, a FAPESP tem organizado com o Instituto Legislativo Paulista, o ELP, debates permanentes, recorrentes. Antigamente eram presenciais, no meio da pandemia nós estamos socorrendo essa coisa das reuniões virtuais, que tem funcionado extraordinariamente bem. Tratando de temas diversos sobre pesquisas que interessam à sociedade paulista. É uma forma também de prestar conta do que a FAPESP vem fazendo. E tem sido muito interessante, a repercussão internamente na Assembleia é muito positiva, e o ELP é um parceiro extraordinário, e a gente tem conseguido fazer temas. Na próxima segunda-feira nós faremos um sobre a chamada Indústria 4.0. Na verdade, são essas tecnologias digitais que mudam a feição da produção. Vai ter, muito interessante, que tem uma pessoa que trabalha diretamente em empresas, de uma startup financiada por nós, tem uma segunda startup que trabalha com essas tecnologias para o mundo agrícola, mas tem gente da área hospitalar, do Hospital Albert Einstein, usando inteligência artificial, data science, na gestão hospitalar e como transforma tudo isso. Então, são alternativas de usar essas novas tecnologias no ambiente da indústria, no ambiente do agronegócio, no ambiente hospitalar, e também um depoimento sobre a formação de pessoas com conhecimento em matemática, em algoritmos, em inteligência artificial, que tem hoje tentado aplicar isso em várias aplicações na área industrial. Vai ser bem interessante, convido todos a acompanhar esse debate. E fica ainda mais evidente que produzir conhecimento vai além da sua área específica, né? Cada um tem a sua área de atuação, mas hoje ficou um tanto quanto multiplataformas, né? Você entender um pouco de algumas áreas, de algumas tecnologias, pode te ajudar, né? Por exemplo, o senhor falou, né? Tem área de saúde do pessoal do Albert Einstein, que pode, de algum modo, aprender com o pessoal ali da área de TI, né? E nesse momento que a gente está falando de Covid, servir de base para alguma questão ali que o próprio hospital vai pensar em pacientes, de como organizar pacientes, exames. Então, eu acho isso muito legal, porque a gente mostra assim, gente, o pessoal está ali, às vezes, debruçado numa pesquisa, dentro das universidades, dentro, né, naquele momento, a gente fala dentro no sentido, quando podia, né, mas em suas casas, em seus locais, e a gente não sabe o quanto do esforço esses pesquisadores, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil, têm se debruçado dentro das suas áreas para melhorar o mundo, né? Eu acho que extrapola um pouco esse nosso estado, né, professor?
Não tenha dúvida. Eu acho que o grande desafio do conhecimento, da tecnologia, da ciência, é melhorar a vida das pessoas, melhorar o mundo em que a gente vive. Quer dizer, hoje a gente assiste uma profusão de novas tecnologias, e elas vêm todas num grande vendaval, na verdade, que a gente chama de inteligência artificial, ciência de dados, segurança cibernética, digitalização, virtualização, realidade virtual. É um conjunto de coisas, e em geral, no dia a dia, quando a gente usa e aplica essas coisas, não é uma delas que impacta na nossa vida. Em geral, são combinações de soluções de várias tecnologias empacotadas para revolucionar um setor, revolucionar uma área, mudar a feição de um hospital, dos serviços que são prestados à distância, etc. Essas várias tecnologias, em geral, atuam conjuntamente, 2, 3, 4, 5, etc., para encontrar uma solução nova, uma forma de revolucionar o mundo. Mas esse é o prazer, na verdade, de gerar conhecimento e utilizar esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas e a sociedade em que a gente vive. E dentro disso tudo que a gente está falando, notícia importante que a gente abriu esse Conexão Legislativa, dizendo, né, que o repasse será de 100% para 2021. Como que, então, a FAPESP, professor, vai trabalhar com justamente esse repasse, então, para as universidades, para os pesquisadores? Vai ter que enxugar um pouquinho? Como é que vai ser? O senhor entende o que eu estou perguntando, né? No sentido, vai dar para ser como antes, né? O valor, ou vai ter que ser que nem em casa, né? A gente guarda um pouquinho, porque não sabe como é que vai ser amanhã, e vai, aos poucos, disponibilizando. Eu acho que vai ser melhor do que era antes. Veja, a pandemia fez com que algumas atividades dentro das universidades, dos institutos de pesquisa e mesmo dentro das empresas sofressem, na verdade, uma certa descontinuidade. Como você mesmo falou, vários pesquisadores estão trabalhando à distância, nem todos os laboratórios estão abertos e funcionando plenamente. Então, esse ano foi um ano um pouco menos de atividade, um pouco menos de atividade do que um ano regular, como 18, 19, etc. 2020 foi um ano atípico. A gente espera retomar com toda a ênfase essa atividade de pesquisa em São Paulo. A gente quer fazer mais do que a gente fazia. E é perfeitamente possível que a gente faça mais com esse orçamento preservado. Esse é o plano que nós acabamos de discutir no Conselho Superior, e nós pretendemos expandir muito, e expandir também algumas áreas que o Conselho selecionou como prioritárias, né? O que a gente chama de projetos estratégicos. O que a gente chama de projetos estratégicos? São projetos voltados a soluções de problema. A gente chama orientados à solução de problema. Nós temos uma linha grande de ações nessa área, em bioenergia, em biodiversidade, em apoio a desafios das secretarias de Estado, e nós vamos ampliar bastante essa ação no próximo ano. Como nós vamos ampliar bastante também algumas ações voltadas a apoio à inovação em pequenas empresas inovativas. Mas nós vamos manter as linhas tradicionais da FAPESP de apoio, porque a base de tudo isso, na verdade, é o conhecimento que se gera em São Paulo. Então, a gente precisa permanentemente estar fomentando esses programas de formação de recursos humanos, de pesquisa mais ousada, mas vamos focar e dar mais ênfase no ano que vem, e será, com certeza absoluta, um ano melhor do que 2020, e com recursos garantidos para a gente fazer um extraordinário avanço do que precisa ser feito em São Paulo. E, professor, também eu imagino, se eu estiver errado, o senhor me corrige, que o senhor, claro, tem muito conhecimento com outras fundações de pesquisas, não só no Brasil, mas também no mundo. Você sente também que fora do país as pessoas começaram a olhar para a comunidade científica de um outro modo? Porque aqui no Brasil, talvez as pessoas não se preocupassem nem um pouco, só quem era da área mesmo falasse sobre pesquisa, né? Aqui no Brasil, todo mundo começou a olhar com outro olhar, né? Desculpe a redundância, mas é essa fala, olhar diferente, vamos falar assim, para essa área. O senhor sentiu que é uma movimentação mundial, não só no Brasil?
Extraordinária. Muito mais ênfase fora do Brasil do que no próprio Brasil. Se a gente olhar o que a Austrália fez, o que a Alemanha fez, mesmo os Estados Unidos, com o governo Trump fazendo um monte de coisas confusas, etc., o Congresso americano preservou as agências de fomento e os orçamentos de ciência e tecnologia do Departamento de Defesa, do Departamento de Energia, etc. A Europa criou o maior programa, o novo programa europeu de suporte à ciência e tecnologia, alguma coisa inusitada, são trilhões de dólares aplicados nos próximos anos. O mundo fez ficou evidente, na verdade, de que a saída dessa grande pandemia e as próximas depende um pouco desse investimento, de você estar preparado para essas coisas. E o mundo inteiro deu esforço. No Brasil, essa decisão sábia do governo de São Paulo e da Assembleia Legislativa preserva a FAPESP e permite que a gente siga esse caminho que o mundo inteiro trilhou. O mundo inteiro, na verdade, reforçou muito os orçamentos de ciência e tecnologia. Infelizmente, no plano federal brasileiro, a gente não vê isso. A gente vê, na verdade, uma tragédia grande, porque nos últimos anos esses orçamentos têm caído sistematicamente e o que está desenhado no plano federal para o ano próximo é muito ruim. Então, na verdade, isso até redobra a importância do que foi feito em São Paulo pela Assembleia e pelo Executivo, de fortalecer a FAPESP nesse contexto, porque o que a gente assiste, infelizmente, no plano nacional é um cenário bastante complicado. Sempre que a gente conversa com um gestor aqui no Conexão Legislativa, a gente quer ouvir dele como foi para ele pessoa física, né? Eu digo, né? O senhor é o diretor-presidente da FAPESP, mas antes de ser o diretor-presidente da FAPESP é o Carlos Américo Pacheco. Como é que foi para o senhor, enquanto gestor, enquanto tem que lidar com todas essas questões? Por um lado, a comunidade científica não sabendo o que iria acontecer, né? Por outro, todo mundo na expectativa do que seria essa pandemia no Brasil. Como é que o senhor passou até agora, esse ano, nesses dois aspectos? Tendo que gerir, então, uma comunidade científica e também como pessoa, né? Olha, eu diria o seguinte, foi um ano de extraordinário aprendizado. Nós sofremos muito com isso. O fato de que grande parte da atividade não é presencial retira um pouco da facilidade de você fazer. Às vezes, você está numa reunião, um olhar é suficiente para você expressar o que você quer dizer com alguma coisa. E às vezes, presencialmente, você estando no prédio da fundação, você sobe o andar, resolve um problema em um segundo, etc. Agora, esse mundo virtual, ele se mostrou uma ferramenta extraordinariamente útil. A gente usava muito pouco. Hoje a gente sabe que quando voltar à normalidade, se existir normalidade, nós vamos continuar usando essas ferramentas. Isso é uma decisão já tomada. Mas eu fico muito grato em ver que a Fundação, nossos colaboradores, nosso Conselho Superior, nossos diretores e todos os colaboradores da FAPESP responderam de forma extraordinária os desafios desse ano, trabalhando com alta produtividade, com todas nesse mundo virtual, fazendo as reuniões, fazendo... A Fundação não parou em nenhum minuto, continuamos trabalhando regularmente usando essas ferramentas. Essas ferramentas criam ansiedade? Criam. Às vezes é difícil você coordenar os horários, porque é uma reunião depois da outra, tem muito mais reunião do que tinha quando era tudo presencial, e às vezes não tem horário de almoço, não tem horário de coisa, às vezes, né, você termina e se estende à noite, faz conferência à noite. Isso cria, na verdade, uma ansiedade e um certo estresse que são próprios desse... Nós precisamos aprender como lidar com isso, como... acordar horários que sejam civilizados, como ter tempo de tomar um café e almoçar direito, etc. Mas nós estamos trabalhando excepcionalmente bem. Eu fico bastante satisfeito, eu fico muito satisfeito com o que a FAPESP foi capaz de fazer nesse contexto. Os colaboradores, os diretores, etc., eu acho que se comportaram de forma exemplar. Então, eu fico bastante satisfeito de ser que a gente está preparado para enfrentar essas dificuldades. Chato, às vezes é muito chato não encontrar as pessoas.
porque, na verdade, essa interação interpessoal é parte do dia a dia, é parte de viver em sociedade. Mas eu tenho certeza que a gente voltará, no primeiro semestre do ano que vem, a fazer grande parte das atividades presenciais, e aí vamos saber aliar o mundo virtual com o mundo real, físico, para tirar o maior proveito de ambos. Perfeito, professor. E realmente, a tecnologia veio para ficar, para auxiliar a vida das pessoas. Às vezes, né, professor, a internet não colabora, a gente remarca o programa, não tem problema que a gente depende da internet, mas também faz parte, a gente também tem que saber lidar com essas questões. Professor, a gente está encerrando a Conexão Legislativa de hoje, e eu queria agradecer muito o senhor, não só por hoje, mas por esse ano, por sempre vir aqui e contar ao público da Rede Alesp o que a FAPESP estava desenvolvendo aqui no estado de São Paulo, e aí corroborando ainda mais para que as pessoas tivessem orgulho da nossa comunidade científica. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu digo o seguinte, a parceria que nós temos com a Assembleia é extraordinária, pelo ELP, mas também pelo jornalismo da Assembleia, que tem sido sempre excepcional no tratamento com a FAPESP. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor. Que venha um grande ano de 2021, com boas notícias, com vacina, não é? Eu acho que vai ter um excelente ano, mas se cuidem, lavem as mãos, mantenham distância, até chegar a vacina, tá bom? É isso mesmo. Obrigada, professor. Você quer rever esse programa aqui, Conexão Legislativa? Fácil, vai lá nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. Lembrando que o professor falou, né? Estamos no momento de pandemia, tem que ter distanciamento social, uso de máscara e se cuidem. A gente se encontra aqui na Rede Alesp. Tchau!